Vamos lá, irmãos. Primeiro, a guisa de introdução, a inconstância tem provocado caos. Nós temos falado de falar de perseverança no mundo inconstante é algo dificílimo. Porque como ser perseverante? Como lutar e continuar lutando depois de você já ter lutado muito? No mundo onde você é praticamente tentado a todo instante, a todo momento, a ser inconstante. E nós encontramos isso por todos os lados, seja no serviço, não deu certo, é uma coisinha, eu troco, não gostei do meu chefe, eu troco, não gostei do funcionário, eu troco, não gostei da minha esposa, do meu esposo, troco também, não gostei dos meus pais, se eu não puder sair agora, quando eu puder eu saio. Nós vivemos num mundo inconstante, e é interessante que, apesar de olharmos para esse mundo caótico, em ruínas, em pecado, se destruindo, nós não conseguimos ainda entender o mal que a inconstância faz. Nós olhamos assim, as famílias estão se destruindo, as crianças estão se perdendo. E por que isso? Porque a família deixou de perseverar em Deus. Porque a sociedade deixou de perseverar em Deus. E nós estamos vivendo as consequências de um povo, de uma nação inconstante, que não consegue se firmar, que não consegue perseverar com Deus em meio às lutas. Então a inconstância, ela tem provocado caos. Se nós não aprendermos com Jesus e receber a perseverança que vem dele, que só ele pode nos tornar perseverante, nós viveremos num caos, dentro da nossa casa, lá no nosso serviço, lá na nossa escola, em nossa vizinhança, na sociedade. Porque a inconstância, o que ela traz é caos. Então nós não temos alternativa. Ou nós vamos ser perseverantes e vivermos com Deus, ou nós vamos ser inconstantes e viver num caos, a vida inteira. Segundo, a perseverança vem de Cristo. Isso é fantástico. Nós temos visto aqui durante essas mensagens sobre a igreja da Filadélfia, que Jesus fala assim, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Tem pessoas que ouvem uma mensagem de perseverança e pensam que isso é autoajuda. Nós não estamos dando aqui autoajuda. A mensagem, pregação, não é autoajuda. É palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Nós não somos adeptos àquela ideia de que você tem a força. Nós não somos discípulos de Jedi. Você tem a força está contigo. Nós não somos adeptos a isso. Nós sabemos que nós não temos força, que nós, além de não melhorarmos, vamos conseguir piorar a nossa situação. Mas a força que nós temos só vem de Deus. Nós precisamos de autoajuda. O que nós precisamos é de ajuda do alto. É só Cristo que pode nos tornar perseverantes. Se você ouve essa mensagem e fala, não, agora eu vou me esforçar, eu vou ser perseverante, e eu vou dizer para você, e você ainda não entendeu nada. Quanto mais você achar que a força vem por você, mais fracassado você será. Quanto mais você se render e disser, Senhor, eu não consigo mesmo, eu sou inconstante, mas eu sei que o Senhor pode me tornar uma pessoa perseverante. E se render a Ele, aí você se torna perseverante. E nós estamos falando sobre a igreja da Filadélfia. Nós vimos sobre a avaliação que Jesus faz dessa igreja. E a avaliação é que uma igreja que tem pouca força, uma igreja que talvez estivesse a ponto de desistir, mas que ao mesmo tempo era uma igreja fiel. Segundo, nós vimos o encorajamento de Jesus, e hoje, que ele tem uma porta aberta, e hoje nós vamos ver sobre a promessa de Jesus. Vamos começar sobre a promessa de Jesus. Mas só para fazer uma recapitulação, uma igreja que estava a ponto de desistir, a avaliação de Jesus, uma igreja que permanecia fiel. Encorajamento de Jesus, que nós vimos domingo passado. Uma igreja com portas abertas por Jesus. Você pensou isso? Você está passando por provas, você está passando por lutas, parece que o mundo está caindo sobre a sua cabeça, sobre as suas costas, mas você ouvir que Jesus tem uma porta aberta para você, que ninguém pode fechar. Às vezes nós ficamos preocupados, poxa, eu tenho uma oportunidade, mas se alguém ir na frente, se alguém tomar, Jesus está dizendo, olha, eu sei que você tem pouca força, eu sei que não está fácil, mas eu tenho uma porta aberta para você, que ninguém pode fechar. E aí vem a pergunta,
Que porta aberta é essa que Jesus está falando? Eu creio que, em primeiro lugar, ele está falando sobre a porta da salvação. Porque ele mesmo diz nos evangelhos que ele é a porta. Quem entrar por ele terá vida. Ainda mais, ele fala que a porta estreita é difícil. É contrário da porta larga, onde muitos entram, mas que conduz ao inferno. Mas estreita é a porta que conduz à salvação, que conduz a Deus. E poucos vão entrar nela. Então, quando ele fala sobre porta na Bíblia, uma referência que nós temos clara é que ele está falando de salvação. E ele está falando, olha, eu sei que vocês têm pouca força, eu sei que a vida não está fácil, eu sei que lá no serviço está uma bagunça, eu sei que dentro de casa às vezes dá vontade de sumir e nunca mais voltar, mas eu tenho salvação para você. Eu sou o Salvador. Mas além da porta da salvação, nós podemos entender aqui quando Jesus fala, eu tenho uma porta aberta, mas ele está se referindo aqui não só como o Salvador, mas como o provedor. Ele não é só o nosso Criador, mas ele é aquele que cuida de nós. Ele é aquele que provê, inclusive a saúde, para a gente poder levantar, trabalhar, trazer o pão para casa. Ele é o provedor. Às vezes, irmãos, nós confundimos aquilo que nós queremos e a providência de Deus. Porque a gente é assim, eu quero ter isso, eu quero ter uma casa não, uma casa é pouco. Hoje para estar estável tem que ter duas. Eu quero ter duas casas, eu quero ter... Porque senão Deus não é provedor. Olha, mas a provisão de Deus não é conforme você quer, mas é conforme Ele quer. E Ele é provedor. Você pode ter certeza que o que é necessário para nós caminharmos e sermos fiel a Ele, Ele vai prover. Volto a dizer, talvez não é o que você quer, mas é o suficiente para você andar com Ele. Isso Ele vai prover. A questão é como nós estamos administrando isso. Porque a Bíblia fala que Ele é o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, que fecha e ninguém pode abrir. A ideia é que Ele é não só o Criador, mas é aquele que governa todas as coisas, aquele que todas as coisas estão na palma da sua mão. Terceira porta, que nós entendemos aqui a referência quando ele fala porta aberta, além da salvação, além da provisão que Ele dá para você, eu creio que quando Ele fala, eu tenho uma porta aberta para vocês, sem dúvida é a porta da missão. Nós somos chamados para servir a Deus, irmãos. E se nós não servirmos a Deus, nós seremos descontentes, frustrados. Nada vai satisfazer o nosso coração, porque Deus nos chamou para servi-lo e servi-lo na sua missão. É por isso que você pode fazer tudo na vida, você pode ganhar o mundo inteiro, ainda que você vai ser uma pessoa frustrada, triste, decepcionada, porque você não está fazendo aquilo para qual Deus te chamou. Nós temos uma porta aberta, significa que nós não temos só a salvação e a provisão de Deus, mas nós temos um privilégio de fazermos parte da missão de Deus e pregar o Evangelho às pessoas ainda que não conhecem a Cristo. É interessante que quando você olha para as Escrituras, essa figura da porta, ligada com a missão de Deus, com a pregação do Evangelho, com o discipulado, está claro. Você olha, interessante que, olha que coisa, o apóstolo Paulo, quando ele chega lá em Atenas, uma cidade caótica, uma cidade onde o nível de moralidade assim, era terrível, um caos. Uma cidade que naquela época tinha mais de 30 mil deuses falsos. E é interessante que Paulo não fala assim, Senhor, me dê sabedoria para qual partido eu vou votar, qual candidato eu vou votar. E o que é que nós temos que orar por isso? É importante. Mas que em primeiro lugar Paulo fala assim, Senhor, que o Senhor abra as portas do Evangelho aqui nessa cidade. E ele começa a pregar o Evangelho. Quando ele está preso em Roma, ele escreve uma carta para a igreja de Colossenses, mesmo a igreja já frutificando, nascendo em Roma, ele escreve uma carta para a igreja de Colossenses e ele pede para os irmãos, orem, o apóstolo Paulo inspirado por Deus, orem para que Deus abra as portas aqui nessa cidade e pessoas se rendam a Cristo. Quando ele chega em Troade, e ele está ali em Troade, ele começa a pregar o Evangelho e ele fala assim, Deus abriu uma porta
de pregação do Evangelho, porque as pessoas estão se convertendo. Irmãos, nós temos uma porta aberta. Jesus disse isso. Nós temos uma porta aberta e às vezes nós ficamos assim tão angustiados, porque olha, cadê as pessoas? Olha, era para vir, não veio. Eu fico desestimulado. Eu quero dizer para você que muitas vezes o início de uma igreja é uma das oportunidades raras que poucos vão ter de ver como que a porta está aberta. Por que muitas pessoas não estão aqui? Resposta: porque a porta está aberta. Nós temos que entrar por essa porta, nós temos que pregar o Evangelho. Tem gente que pensa assim: quando essa igreja ser grande, forte, aí essa igreja vai investir em evangelismo para você. Vai investir em evangelismo para valer. E para você, né? Você não conhece o Evangelho. E eu quero dizer para você: se você pensa assim, você está enganado. Com raras exceções, a maioria das igrejas grandes, com uma estrutura fenomenal, já estabelecidas, são fracas em missões. A tendência de uma igreja, quando ela cresce e se torna grande, não é ir para fora, é ficar para dentro. Com raras exceções. Tanto é que as estatísticas não mentem, que as agências missionárias não mentem. As igrejas que mais investem em missão, em proclamação do Evangelho, são as igrejas pequenas e pobres, porque as grandes, com excelentes estruturas e ricas, estão muito focadas nelas mesmas. E nós falamos isso bastante no domingo passado, que a igreja tem uma porta aberta, mas quando você olha para a história da igreja, você vê que a igreja, muitas vezes, ela não fica atenta a essas portas, mas ela fica em si mesmo, ela fica focada nela mesma, ao ponto de muitas vezes Deus mandar uma perseguição, permitir que a igreja passe por luta para que ela volte ao foco. Nós temos uma porta aberta. O que nós estamos fazendo com essa porta? Você pode pensar de novo, mas você pode vir para cá e falar assim: poxa, olha, podia ter muitas pessoas aqui e sair desanimado e viver a semana inteira desanimado. Ou você pode vir aqui e falar: olha, tem algumas cadeiras vazias aqui. Opa, é a porta aberta. Isso é sinal de Deus, porta aberta. Então eu vou pregar o Evangelho na certeza de que Ele vai converter os corações, não eu. Eu vou pregar o Evangelho, a porta está aberta. Quantas pessoas precisam ser alcançadas? E olha, eu creio que a igreja tem que se manifestar assim, em questões de eleição. É importante nós pronunciarmos. Essa semana mesmo eu vou pronunciar acerca de uma posição bíblica que nós devemos tomar. E de cara já posso falar para vocês que o comunismo não tem nada a ver com o cristianismo. Não tem. Eu fico pasmo de saber que cristãos estão votando em candidatos que são declaradamente comunistas. Porque é incompatível com o cristianismo. Mas deixa eu falar um negócio importante para você. Um alerta. Não deposite nos seus candidatos algo que só Deus pode fazer. A nossa natureza, a nossa tendência é sempre transferir responsabilidades ou transferir coisas. Então assim, quem cuida dos meus filhos não sou eu, é a escola e a igreja. Não quero ter responsabilidade. Quem vai mudar o país? Não. Vamos votar no Bolsonaro, vamos votar lá naquele presidente lá, ou naquele outro, porque ele vai resolver o país. Desculpa. Aí nós estamos sendo que nem os nossos filhos, crianças. Vocês acham mesmo que um homem vai resolver toda a situação de moralidade, corrupção? Nós temos que colocar a mão na cabeça e entender, irmãos, que sim, nós precisamos de pessoas honestas, que nós precisamos de pessoas de Deus, porque toda vez que teve homens de Deus no controle e no governo da nação, Deus abençoou. Nós precisamos sim, mas nós não podemos depositar em homens algo que só Deus pode fazer. Alguém me perguntou essa semana o seguinte: e se o Bolsonaro ganhar, o que nós vamos fazer? Eu falei: para mim é um sinal claro que a igreja tem que se levantar e começar a pregar o Evangelho. Irmãos, deixa eu falar um negócio para vocês. Quando Jesus instituiu a grande comissão, Ele deixou claro
que a instituição que vai proclamar o Evangelho não é a presidência da República, não são as escolas, não são qualquer outra instituição, é a igreja. Se a igreja não pregar o Evangelho, nenhuma outra mais vai fazer isso. E eu fico preocupado, porque ao mesmo tempo que eu vejo cristãos querendo voltar em partidos comunistas, pessoas alheias dos princípios bíblicos, por outro lado eu vejo cristãos depositando toda a esperança dele e toda a fé nele num presidente. Eu não estou falando que nós temos que ter esperança, podemos ter esperança, mas toma cuidado para você não colocar a esperança que você deveria colocar só em Deus, em homens. Porque é só Deus que pode mudar. Eu recebi isso daqui no meu Facebook, e foi um amigo até que ele não é cristão, mas ele mandou isso para mim. Quando terminar o período eleitoral, fale de Jesus da mesma forma que você fica tentando promover seu candidato. E eu parei para pensar e falei, rapaz, se a igreja de Jesus se levantasse com o empenho que as pessoas estão tendo para promover seus candidatos, as portas aqui já estariam escancaradas com pessoas vindo de tudo que é lado. Mas isso é para nós vermos como muitas vezes nós somos omissos. Porque se você falar assim, vamos fazer uma passeata para Jesus, não vai ninguém. Ou vamos lá para Northeast, ou vamos lá para King of Prussia, tem uma comunidade brasileira, vamos pregar o Evangelho, o povo não vai. Mas se falar, vamos por causa da eleição, o pessoal vai. E isso vai me mostrando que nós, mais uma vez, seres inconstantes, em vez de manter a nossa perseverança tão somente em Deus, nós começamos a ser inconstantes e mudar a nossa perseverança de Deus para um homem, achando que Ele vai ser o salvador da pátria. O único redentor da nossa vida é Cristo. Nós devemos sim votar em bons presidentes. Nós devemos sim escolher entre o ruim e o melhor. Mas nós não podemos esquecer que a nossa vida não pode estar nas mãos de homens, tem que estar na mão do Deus poderoso. E isso nos ajuda a lembrar quando nós lembramos que nós temos uma porta aberta. Não é um presidente novo que vai mudar o coração corrupto das pessoas, mas é o Evangelho aplicado pelo Espírito Santo no coração das pessoas. Vocês acham que o problema do país está só por causa de um presidente ou de um governo? O problema do país está nas próprias pessoas. Elas mesmas são corruptas. E só Deus pode converter o coração deles. Agora, o próprio Deus que é soberano e tem poder para converter o coração das pessoas, Ele instituiu a sua igreja para proclamar o Evangelho. E a igreja não pode transferir a sua missão para um presidente, para um partido, porque essa é a missão dela. Ela tem que pregar o Evangelho, ela tem que pedir discernimento, sabedoria para Deus, para enxergar as portas abertas e pregar o Evangelho. Mas nós falamos no ano passado que é difícil, né? Como que a gente vai falar de portas abertas, pregar o Evangelho no meio de tanta luta, né? Porque você vai pregar o Evangelho, uma coisa certa, né? A porta se abre e o inferno se levanta. Eu falo que isso é automático. Deus abriu a porta, o inferno se levanta. É automático. Abriu a porta, o inferno se levanta. É luta. Quando essa igreja se torna mais comprometida, mais ataque, mais lutas. É por isso que nós não podemos vacilar. É por isso que nós precisamos mesmo estar em comunhão, em oração. Porque quanto mais Deus abrir as portas, mais o inferno vai vir atacando essa igreja. Mas então a gente vai viver atemorizado? Poxa, então, e aí, faço missão ou não faço? Porque se eu fizer, vai ter ataque, eu não vou? E aí nós vimos duas citações que eu vou passar rapidamente, que nós vimos domingo passado. Primeiro de Leslie Bibb, que ele diz o seguinte: quando o missionário vai ao campo, Jesus já está esperando por ele. Você não precisa ter medo, sabe por quê? Quando Deus abre uma porta, você pode ir com segurança, porque quando Jesus abre uma porta, Ele já está lá. Ele não fala assim, vai lá, viu? Vai lá que depois eu vou. Não. Quando Ele abre uma porta, isso significa que Ele já está lá. Ele está esperando você, mas Ele já está lá. É só você ir. O seu general está lá, já esperando por você.
E Jim Elliot, olha que interessante, no mundo onde as pessoas são inconstantes, hoje ela busca tesouro, amanhã ela busca simplesmente só foco em família, nesse mundo inconstante, Jim Elliot, nós vimos o testemunho dele que eu coloquei no grupo da igreja, um homem rico, de família rica, deixou tudo para ir lá para o Equador, para pregar o evangelho, e lá foi morto, sabendo que era um risco e tudo, mas foi morto. E as pessoas, quando ele foi para lá, disseram: "Você é um tolo, vai deixar tudo isso, um norte-americano, família rica, vai deixar tudo isso para ir lá no meio da selva pregar o evangelho para aquele povo lá perigoso." E a resposta dele foi simples: aquele que dá o que não pode manter para ganhar o que não pode perder, não é um tolo. Às vezes, irmãos, nós nos sacrificamos nossa família para manter o que a gente não pode manter. E a gente se esquece de investir naquilo que a gente não pode perder, que só Jesus pode dar. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a promessa de Jesus. Nós temos 5 promessas, mas hoje nós vamos ficar em 2. Eu só vou iniciar a terceira, mas vamos ficar em 2. Jesus faz a avaliação, Jesus dá o encorajamento, e agora nós vamos falar sobre a promessa de Jesus. Primeira promessa: nossos inimigos saberão que somos do Senhor. Quem daqui tem inimigo? Eu não estou perguntando quem daqui gosta de inimigo, eu estou perguntando quem daqui tem inimigos. Só eu? Eu tenho vários. É só eu? Todos nós temos inimigos. Os inimigos, eles florescem, surgem da onde a gente menos espera. Por nós sermos cristãos, nós temos inimigos. Por nós pregarmos o evangelho da verdade, nós criamos inimigos. Por nós não entrarmos em esquemas corruptos, nós temos inimigos. Por nós não passarmos a mão na cabecinha dos crentes que estão na igreja e não querem mudar de vida, mas querem ouvir o que eles querem ouvir, nós criamos inimigos. Nós temos talvez mais inimigos do que amigos. Você já parou para pensar sobre isso? Conta aí na sua mão, quem são seus amigos para valer? Meu pai disse o seguinte: se você contar seus amigos na sua mão mais que os dedos que você tem algo errado. Você está confundindo amigo com colega. Já parou para pensar nisso? Que é provável que você tenha muito mais inimigos do que amigos. E os nossos inimigos ficam: você é besta, você é trouxa, você é tolo, fica aí seguindo aí, porque não, curte a vida, ó. Não, para disso, ó, investe mais no seu emprego, no seu trabalho, na sua empresa, lá no seu relacionamento com o seu chefe, com o seu funcionário, e você é tolo, você é besta, você está desperdiçando sua vida, ó. Que negócio é esse? Segue a sua vida, no final Deus vai salvar todo mundo mesmo, e fica na orelha, e fica enchendo, além de não te ajudar, ainda puxa você para trás. E eu sei que isso machuca. E eu sei que isso não é fácil. Mas eu quero dizer para você: olha que promessa majestosa de Jesus. Os seus inimigos saberão que você é do Senhor. Hoje eles podem zombar de você. Hoje eles podem ridicularizar você. Hoje eles podem dizer que você é um tolo, que você está focando a sua vida na área errada. Mas eles vão saber, e isso vai ser breve, que vocês são do Senhor. Eles vão saber. Eis que farei-os vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Eles vão saber. E sabe por que eles vão saber que vocês são do Senhor? Porque Deus escolheu você. João capítulo 15, verso 16, diz assim: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Você sabe por que você é do Senhor? Não é porque um belo dia você, por si mesmo, pela sua razão humana, pecadora, chegou e falou: eu vou servir a Deus. Não. Você, eu e outros mais estávamos perdidos em nossos pecados, alheios da vida de Deus, é isso que a Bíblia fala, mas Deus nos escolheu. Deus foi lá e colocou o amor dele em nosso coração. Sabe por que os seus inimigos vão saber que você é do Senhor? Porque Ele mesmo escolheu você. Você é meu. Mais ainda,
Você sabe por que os seus inimigos vão saber que você é do Senhor? Porque o Senhor é quem nos ama. 1 João capítulo 4, verso 10. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, perdão pelos nossos pecados. Você sabe por que os seus inimigos vão saber que você é do Senhor? Porque Deus te ama. Deus te ama. E os nossos inimigos saberão disso e vão prostrar aos pés. E olha que coisa, a porta está aberta agora. E por isso nós temos que pregar o Evangelho, inclusive para esses que zombam, que não querem compromisso com Deus. Mas vai chegar um momento onde essa porta vai fechar. E como o próprio Senhor Jesus está falando aqui no texto, eu sou o que tem a chave da vida, o que abre e ninguém fechará, mas também o que fecha e ninguém mais abrirá. Um dia essa porta vai fechar. Essa porta hoje está escancarada. E Jesus está falando, igreja, prega o Evangelho. Prega o Evangelho. Mas vai chegar um dia que essa porta vai se fechar e ninguém mais vai abrir. E os nossos inimigos vão se prostrar e vão reconhecer que nós somos do Senhor, que Ele nos escolheu, que Ele nos ama, mas não vai ter mais esperança para eles. A hora de pregar é agora. Segundo, Deus nos sustentará nas provas de tentações, nas provas, tentações e juízo. Gente, isso é fantástico. Sabe por quê? Olha que a palavra de Deus diz: eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. É fantástico isso. Os que se habitam sobre a terra, né? Mas todo mundo se habita sobre a terra, né? Mas a referência aqui não está dizendo a todos. A Bíblia nos fala, quando você faz uma teologia bíblica, você vai olhando lá de Gênesis até Apocalipse, que nós não somos cidadãos da terra. A Bíblia nos fala que nós somos cidadãos do céu. Às vezes a pessoa fica aí, você é cidadão americano, você é cidadão japonês. Eu sei que hoje em dia, eu sei que isso é importante, né? As pessoas correm atrás. Mas já parou para pensar que você tem a melhor cidadania do mundo? Ou se você que não conhece Jesus, você pode ter a melhor cidadania do mundo, que ninguém pode conquistar por si só, é Deus que dá. Se você crer no Senhor Jesus, você é cidadão dos céus. E não tem como conseguir o green card de lá, e a cidadania de lá, se não for por Jesus. Não é o advogado que vai conseguir. Aliás, só tem um advogado que pode conseguir para você essa cidadania, que é Jesus. Mais ninguém. Você é cidadão do céu. E ele está falando aqui, ó, vai chegar o grande dia da tribulação, aonde os cidadãos da terra, aqueles que não cidadão dos céus, que não creram em Jesus, vão experimentar. Mas eu vou guardar vocês. E eu vou falar para você, olha, às vezes nós vivemos a vida loucamente e achando que nada vai acontecer. Não é verdade? A gente pensa assim, ó, minha vida está boa demais. 2 exemplos que eu dou. Primeiro, se você está passando uma fase terrível da sua vida, que você acha que você está comendo o pão que o diabo amassou, toma cuidado. Sabe por quê? Porque o seu coração pode azedar e você se afastar do Senhor. Mas tem um outro contraponto. Talvez você esteja vivendo a melhor fase da sua vida. Você está até preocupado, assim, meu Deus, está tão bom que eu estou preocupado. O que está acontecendo? Né? A família está uma beleza, o marido não está mais na orelha, dando trabalho, a esposa está só te elogiando, né? Os filhos estão todos obedientes, o emprego está indo bem, você está ganhando até mais do que você esperava. Toma também cuidado, porque essas fases são as fases onde nós achamos que nós somos autossuficientes, que tudo está bem, vai continuar assim e nós não precisamos de Deus. Eu quero dizer para você, toma cuidado. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que esse mundo é passageiro, gente. Isso não vai ser eterno. Nós estamos caminhando para a consumação. A Bíblia fala de criação, queda, redenção e consumação. Nós estamos partindo para o final. Esse mundo aqui tudo é passageiro. A Bíblia fala
que se nós limitamos as nossas esperanças tão somente nessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Por quê? Porque esse mundo é passageiro. Às vezes nós pensamos assim, nós somos inabaláveis. Aí você vai para o médico fazer um exame, um check-up geral, e sai de lá sabendo que você tem mais 3 meses só de vida, porque você pegou câncer de pâncreas. Câncer de pâncreas é de 3 meses a 6 meses. E aí? E sua casa? Seu dinheiro? Seus filhos? E aí, meu irmão? E aí, minha irmã? O que você faz? 3 meses. Nós vivemos uma vida assim, alienados, achando que a vida sempre vai ser assim. Gente, estamos partindo para a consumação. Cada vez mais o nosso corpo vai se deteriorando. Nós estamos partindo para a consumação, para o fim. Por isso que é loucura. Nós queremos colocar todos os nossos investimentos, nossa esperança nessa vida. Estamos partindo para o fim. Eu fui visitar com o irmão Wellington segunda-feira um jovem de 37 anos, minha idade, forte. Mandei no grupo da igreja. Aliás, nós precisamos acordar, viu, irmãos? Se sensibilizar. Eu falei com um irmão querido, um irmão da nossa igreja, falei, foram poucos que pelo menos escreveram lá, meus sentimentos. Nós precisamos acordar, ser mais sensíveis. Se nós somos sensíveis nem com os irmãos da igreja, que dirá com a porta aberta com os de fora. Mas enfim, nós fomos fazer a visita lá, saímos de lá 9h30, um homem forte, alto, e foi difícil vê-lo daquela situação, irreconhecível. Mas num certo sentido, aquilo deu para nós sairmos de lá pensando, esse é o fim de todos nós, vai chegar. Saímos de lá 9h30, às 10h36 ele faleceu. Um jovem de 37 anos. Essa semana eu fiquei sabendo de uma outra pessoa, que inclusive tem servido a nossa igreja, que está com câncer, está grávida e está com câncer. Você já pensou quão frágil que nós somos? Esse mundo vai passar rápido, você não sabe. Então, todos nós passamos por provas, mas olha aqui, o que deve confortar nosso coração é saber que na hora das provas, Ele cuida de nós. Que você vai passar por provas, não tenha dúvida, uma hora ou outra você vai passar por prova. Mas a questão não é se você vai passar, não, a questão é você saber que na hora da prova, Ele vai guardar você. E olha lá, em João 17, verso 15, 17, ele diz, não peço que os tiros do mundo, o próprio Deus está falando, não peço que os tiros do mundo. Está no mundo, vai passar provação, vai passar perseguição, porque o mundo odeia Cristo, está no mundo caído pelo pecado, não quero que tires do mundo, vai passar por isso. E sim que os guardes do mal. A oração de Jesus ao Pai é isso, não quero que tires do mundo, eles vão ter que passar por isso, mas que guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E como Ele vai nos guardar do mal? A sua palavra. No nosso coração. Mudando a nossa vida. Nos dando força. Nos dando disposição de ser perseverantes quando nós queremos desistir. E olha lá. Isso é desde o começo. Lá em Deuteronômio, no verso 8, 2... Por que Deus então permite tudo isso? Câncer, provas, lutas, tudo isso? Porque um dos meios que Deus usa, primeiro, para mostrar para você que a glória não é aqui, nós estamos no mundo caído. Segundo, para mostrar para você que você é fraco e limitado. Terceiro, para deixar claro para você que a única salvação que você pode ter é nele. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Esses 40 anos, e ele vai explicar por que Deus permitiu o povo sofrer 40 anos no deserto. Porque Deus é sádico? Ele gosta de ver alguém sofrer? Não, ele vai explicar. Te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração.
se guardaria ou não os seus mandamentos. Deus prova o nosso coração. Às vezes nós somos de Jesus, eu sou lá da City Key Filho, nós somos de Jesus. Ah, é mesmo? E na hora que entrar na humilhação? E na hora que entrar na provação? E na hora que entrar nas lutas e sofrimentos? Essa hora que Deus vai ver se o seu coração está nele mesmo. É nessa hora. E ele continua. Ele te humilhou e ele explica. Sabe por que Deus permite você passar por tudo? Não é porque Ele gosta de ver você sofrer, mas Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, não só das coisas dessa vida, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Porque Ele permitiu isso? Para que você tirasse os olhos da terra e pôs os olhos no céu. Por isso que Deus permite que você passe por várias lutas e provas, para que você não se esqueça que você não é cidadão da terra, você é cidadão do céu. Nós estamos partindo para a consumação de todas essas coisas. E é interessante, né? Porque nessas horas a gente fica assim: poxa, tantas lutas, mas não é verdade que é nesses momentos de lutas e provas que Deus vai mudando o nosso caráter? Volto a dizer, às vezes assim, aquela pessoa prepotente, estou bem aqui, já tenho cidadania no país, eu sou isso, eu sou aquilo, e vem uma enfermidade na família, ou é um cônjuge ou um filho. Aí você vê essa pessoa arrogante, prepotente, se achava autossuficiente, prostrado e rogando: Deus, faz um milagre. As provas mudam. A fornalha de fogo que muitas vezes Deus nos coloca, vão forjando o nosso caráter, a nossa mente, o nosso coração. E você sabe por que Deus faz isso? Porque Ele quer que você caminhe com Ele, de maneira que a palavra dEle seja uma com você. Às vezes nós pensamos assim: eu conheço a Bíblia, eu conheço a palavra. 2 citações breves, nós vamos partir para o final. João Calvino, um reformador, um homem de Deus, que amava as Escrituras, que era um homem de fato que queria viver a vida com Deus. Ele diz assim: a doutrina, a palavra, o conjunto dos ensinos de Jesus, não é tarefa da língua, mas da vida. Ela é recebida apenas quando toma conta da alma toda. Você sabe por que Deus permite você passar por lutas, provas? Para você ser perseverante e para você começar a viver a palavra de Deus. Não só ouvir, mas você viver a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tem que fazer parte da sua vida, tem que estar no seu ser. Jonathan Edwards, um dos maiores avivalistas, um homem usado por Deus aqui desse país, ele diz assim: não basta ter doutrina certa, é preciso ter vida certa. Não basta apenas conhecer doutrina, é preciso ser transformado, impactado por essa doutrina. Não basta apenas conhecimento, é preciso ter fervor espiritual. Nós precisamos ter luz na mente e fogo no coração. A verdade de Deus é lógica em fogo, cabeça e coração, luz e calor, devem funcionar juntos na vida conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Você sabe por que Deus permite você passar por lutas, você passar por provas? Porque Deus quer que tanto a sua mente e o seu coração seja dele. Luz e calor precisa ser algo marcante naquele que anda com Jesus. E pode ter certeza que no meio de todas essas provas Ele vai guardar você. Porque olha lá, Romanos 8, verso 30 e 31, ele diz assim: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu disse agora há pouco, quando a porta abre, o inferno se levanta. Nós não precisamos temer. Você sabe por quê? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode se levantar, mas não vai conseguir. Não vai conseguir. Derrubar a gente não vai. Se estivermos em Cristo,
Não vai conseguir. E ele continua. Aquele que não poupou o seu próprio filho. E ele explica, olha, você pode ter garantia disso, porque olha lá. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E prova disso é que Deus já tem dado o melhor para você. Ele deu o filho dele. E aí vem a pergunta, né? Se nós cremos de verdade que Jesus já entregou o seu filho dele por nós, por que a gente tem dúvida que Deus vai prover o salário? Por que a gente tem dúvida que Deus vai dar o pão de cada dia? Eu vou ir mais a fundo agora, e eu espero que você não saia daqui dodói, nem pensando que é uma direta para você, porque isso é geral, todos nós passamos por isso. A pergunta é, se nós cremos que Jesus, que Deus deu o seu filho para morrer por nós, por que nós quebramos princípios de Deus e renegociamos as nossas prioridades e até queremos justificar, não, eu não posso me envolver com a missão porque eu tenho que trabalhar e focar ali porque eu preciso de dinheiro. Tem pessoas que elas priorizam aquilo que não é para priorizar e ainda querem ter justificativo diante de Deus. Não, é porque eu estou trabalhando. Mas quem disse para você que servir a Deus, estar engajado na missão de Deus, não significa que Deus vai deixar você ao léu? Nós temos que tomar cuidado. Porque se você não crê que Deus é capaz de prover o sustento para a sua casa, me desculpe, balela. Você não crê que Ele enviou Jesus por você. Você não crê que Ele não pode te prover coisas simples. Quanto mais entregar o seu próprio filho, desculpa, balela, conversa para boi dormir. Você não crê nada disso, não. Você sabe por que nós estamos reunidos aqui hoje, no domingo, para servir a Deus? E nós não estamos trabalhando, talvez aqui com uma proposta de ganhar mais $100 hoje, 200, 300, 400, 1000. Porque nós cremos na providência de Deus. E nós cremos que obedecer é melhor que sacrificar. E nós entendemos que aqui é bênção para nós sermos fortalecidos, alimentados, caminhando com Ele. E olha lá, ele termina dizendo: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Aqui é fantástico. Quem vai levantar acusação? Os inimigos? Resposta: é Deus que os justifica. Quem condenará? É Cristo Jesus, quem morreu ou antes quem ressuscitou, a qual está à direita de Deus, também intercede por nós. E aí ele fala: quem nos separará do amor de Deus? E é o que nós acabamos de cantar aqui. Ninguém, nada. Então, todos vão passar por provas, todos vão passar por lutas. E a esperança não é que não vai passar, a esperança é, quando você passar, eu vou estar contigo, Jesus dizendo, e vou guardar você. E olha que interessante, guardar não significa só uma ação passiva de Deus proteger, mas guardar significa Deus trabalhando no seu caráter, trabalhando na sua vida para você ser mais forte. Último versículo, João 10, 27 e 29. As minhas ovelhas ouvem minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me dá é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Promessa dele: eu vou guardar você, ninguém pode mexer. Por fim, essas últimas citações, José Maria Escrivá diz o seguinte: começar é todos, perseverar de santos. Só os santos, só aqueles que foram separados por Deus vão perseverar. Começar, todo mundo começa bem. Perseverar, só aqueles que estão debaixo de Cristo. O reverendo Onésio Figueiredo, homem de Deus, ele diz o seguinte: o crente não persevera fundamentado em suas forças pessoais, em sua capacidade de decidir, escolher, estabelecer e consolidar. É Deus que, pela sua infinita misericórdia, inescrutável vontade, insondável amor, inestimável soberania, escolheu-nos, elegeu-nos, salvou-nos em Cristo Jesus, seu Filho amado, e nos mistérios da graça nos mantém. Não é o crente que não perde a salvação, é o Salvador que não perde o salvo, o pastor que não despreza a sua ovelha, e é nessa certeza que nós temos que caminhar, que Ele não vai nos abandonar.
A questão não é se o crente perde salvação, não. A questão é que Deus não perde os seus. E é nisso que nosso coração tem que repousar. Quando a gente pensa que estamos perdidos, quando nós pensamos que tudo está acabado, Ele não desiste de nós. Nós somos dele. E por último, que eu só vou ler e nós vamos dar continuidade domingo que vem. Essa terceira promessa promete muita coisa para nós. Eu vou continuar semana que vem porque ela precisa ser gastado um tempo nela. É a promessa que Jesus dá a volta certa de Jesus. Ele fala assim, ó: venho sem demora. Venho sem demora. Ele está voltando. Ele está voltando. Talvez você ache que isso pode demorar anos. Nós temos que viver a cada dia como se esse dia fosse hoje. Ele está voltando. E ele fala assim: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, porque eu estou voltando. Venho sem demora. E aí, esse é o último versículo da mensagem de hoje, é: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, Jesus falando, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou lá teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ele está voltando. Como que você está? Você está preparado para essa volta? Você já parou para pensar que talvez a murmuração, as frustrações que você tem passado é exatamente porque você se esqueceu dessa promessa? Ele está voltando. Ele está voltando. Que Deus os abençoe e que nós possamos lembrar que sem perseverança nós não vamos conseguir esperar Ele. Sem perseverança nós vamos desistir. E que essa perseverança é dele. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos e agradecemos, porque a tua promessa, Pai, não falha. E se tem uma promessa, Pai, que fala aos nossos corações, é saber que o Senhor nos ama, que o Senhor está voltando e que o Senhor vem sem demora. Que nós saímos daqui, Pai, com os nossos corações fortalecidos pelo Senhor, na certeza, Pai, que nós ainda somos fracos e limitados, mas o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que vai à frente, o Senhor é aquele, Pai, que nos protege, o Senhor é aquele que cuida de nós. Abençoe, Santo Deus, nossos filhos, que eles cresçam, Pai, com esse anseio, sabendo que o Senhor está voltando, que o Senhor é nosso Deus e a nossa vida não se limita aqui. Nós vivemos no mundo, mas nós não somos no mundo. Pai, abençoe, Pai, aqueles que não puderam estar, abençoe aqueles que vão ouvir essa mensagem através desse vídeo, que o Senhor toque no coração deles e eles possam se render ao Evangelho do Senhor Jesus. Guarde-nos, Santo Deus, em nome de Jesus que oramos. Amém.